Quando a gente fala em programação, tudo começa com uma coisa, tipos de dados. Mas o que significa isso na prática? Vamos usar Rust como exemplo, porque ele é uma linguagem que te obriga a ser claro sobre o tipo de dado que você está usando. Isso ajuda a entender o que acontece por trás, mesmo em outras linguagens. Vamos começar pelo tipo mais simples de todos, o booleano. Na linha 3, olha só. Ligado, bool, do tipo bool, igual a true, ou seja, verdadeiro ou falso. Esse tipo é usado em decisões, if, verificações de status, etc. Agora vamos para os números inteiros. Na linha 6 temos idade, do tipo U8 igual a 30. Esse U8 quer dizer U de unsigned, número sem sinal, só aceita positivos, 8 de 8 bits, que significa que ele pode armazenar de 0 a 255. Mas o que são esses bits? Cada bit é um espaço de memória que armazena 0 ou 1, ou seja, dois números possíveis. Com 8 bits, você tem duas combinações elevado a este 8, ou seja, 256 valores possíveis. Na linha 10, usamos um número com sinal, temperatura e 8 igual a menos 10. E na linha 11, saldo e 32 igual a menos 5.000. Aqui o i é designed com um sinal. O número pode ser negativo ou positivo. Por exemplo, o i8 vai de menos 128 até 127, que, somado esses dois valores, ignorando o sinal negativo, também dá 256 valores possíveis. O i32 vai de aproximadamente menos 2 bilhões até mais 2 bilhões, ou seja, muita coisa. Agora vamos falar dos decimais, os famosos números com vírgula. Na linha 14, usamos altura do tipo F32 igual a 1.75. O F vem de float point, ou seja, ponto flutuante. Na linha 15 já é diferente, peso do tipo F64 igual a 72.4. A diferença aqui é que o F64 é mais preciso que o F32, mas ocupa mais memória. Pensa que cada vez que a gente faz F64, I32, I8, U64, a gente fala para o código o tanto de espaço físico que ele tem que separar lá na memória RAM do nosso computador ou do nosso celular, por exemplo. Vamos para texto agora. Na linha 18 temos nome do tipo string. Esse é o tipo usado para guardar texto. Praticamente toda linguagem tem um tipo string. Para finalizar, nós temos as listas. Na linha 21 criamos um array fixo do tipo i32 de tamanho 3. É uma lista de 3 números inteiros e é isso. Em Rust, arrays com tamanho fixo são declarados dessa maneira. Na linha 24 temos um vetor dinâmico. Isso é parecido com uma list no Python ou um array no JavaScript. Ele pode crescer, mudar de tamanho, etc. E qual a ideia de tudo isso? Mesmo com nomes diferentes, todas as linguagens usam os mesmos tipos principais: booleano, inteiro, decimais, textos, listas. A diferença é que no Rust você precisa ser mais específico, e isso faz você entender melhor como funciona toda a organização de memória por trás. Mais controle, menos erro e mais segurança no código. Se você gostou desse tipo de conteúdo, comenta aí pra eu saber que eu trago mais, fechou? Até a próxima, valeu!